Nesta análise, a gente vai mergulhar num fenômeno climático, um que é tão, mas tão poderoso que consegue literalmente esculpir montanhas e criar rios do nada. Com base na pesquisa do Reinaldo Haas, a gente vai entender o que é um toró. E olha, é uma força da natureza que vai muito, mas muito além de uma simples chuva forte. Vamos começar a desvendar esse mistério. Sabe, essa jornada científica toda não começou num laboratório, não. Começou com uma história bem pessoal. O próprio Reinaldo Haas conta que a semente da pesquisa dele foi, na verdade, um presente do pai, o Baldino Haas. Só que não era um presente que vinha numa caixa, e sim na forma de um enigma da natureza. O enigma era esse aí. O pai do Haas levou ele para ver um riachozinho, um córrego, que depois de uma tempestade tinha virado uma coisa catastrófica, maior até que o rio Itajaí-Mirim, que é um rio bem grande. Aí ele olhou pro filho e falou, estuda isso. Era um desafio que ia mudar a vida dele para sempre. E ele aceitou o desafio, claro. Anos depois, o Haas foi investigar o local exato que o pai dele tinha mostrado. E o que ele achou foi surpreendente. Não era só o estrago de uma enchente que já tinha passado. A tempestade tinha literalmente cavado uma lagoa permanente no chão. Ali ficou claro, aquilo não tinha sido uma chuva qualquer. Tinha sido algo muito mais violento e focado. E a primeira grande pista para resolver esse mistério todo não veio da geologia nem da meteorologia. Veio de algo muito mais antigo, a linguagem dos povos originários daqui. O próprio nome do fenômeno já guardava a chave para entender como ele funciona. E olha que interessante a diferença de percepção aqui. Os colonizadores adaptaram o nome para tromba d'água. É uma descrição do que eles viam, mas que, como a gente vai ver, está errada. Já o termo original dos povos tupi, toró ou tororomba, é uma onomatopeia. Ou seja, não descreve o que se vê, mas sim o que se ouve. E é nesse som que está a física do negócio. Tá, mas como é que isso funciona exatamente? Hoje, graças a modelos de computador, dá pra gente entrar no coração da tempestade e entender a mecânica por trás de um toró. E é uma combinação bem específica de tempo e lugar. Para começar, não é qualquer tempestade em qualquer lugar. Precisa de dois ingredientes principais. Primeiro, uma supercélula, que é um tipo de tempestade super intensa que fica girando. E segundo, uma escarpa íngreme, um paredão de montanha, basicamente. É a interação desses dois que gera o toró. No centro de toda supercélula tem uma coisa chamada mesociclone. Pensa nele como se fosse o motor da tempestade. É uma corrente de ar que sobe girando com uma força absurda, capaz de segurar toneladas de granizo e água lá no alto, desafiando a gravidade. Então vamos lá, passo a passo para a gente entender. A supercélula chega na montanha e se alinha com ela. O vento bate no paredão e cria um tipo de redemoinho, um vórtice. Quando a tempestade passa por cima, esse vórtice se conecta com o mesociclone. Só que, ao passar para o outro lado da montanha, aquela corrente de ar que estava segurando tudo lá em cima, simplesmente desliga, ela colapsa. E esse colapso repentino funciona como uma lente de aumento, focando toda aquela massa de gelo e água num único ponto. E o resultado disso é o que os cientistas chamam de cachoeira de granizo. E olha, não é metáfora, tá? É literalmente uma coluna de gelo e água super resfriada, água líquida abaixo de 0 grau, caindo do céu com a força de um rio. É uma força geológica despencando da atmosfera que pode redesenhar o mapa em questão de minutos. E é aqui que a gente volta para aquela pista lá do começo, a da linguagem. A genialidade da observação dos povos indígenas é que o nome toró descreve perfeitamente a física do evento, em 2 sons diferentes. O primeiro som é o tó. Imagina só, quando aquela coluna gigantesca de gelo e água despenca, ela deixa um vácuo momentâneo no ar. O ar em volta corre para preencher esse buraco e isso cria uma implosão, um estouro, tipo um trovão. Esse é o tó. E imediatamente depois vem o ró. Esse é o barulho da cachoeira de granizo batendo no chão. É um som profundo, um rangido da terra sendo arrancada. É o som da água e do gelo moendo argila, pedra, árvore, tudo com uma força inacreditável. O nome toró é, na verdade, uma reportagem em áudio do que está acontecendo. Ok, essa força toda atingiu o solo. E aí, o que acontece depois? Bom, o impacto não para por aí não. Ele se espalha por toda a região com consequências que duram muito tempo. Aquela água toda, misturada com terra e destroços, precisa ir para algum lugar. Ela desce as encostas e vai para os rios, criando aquele fenômeno que a gente conhece bem, a cabeça d'água. Aquelas ondas de inundação que vêm do nada, super rápidas e destrutivas. Pois é, o toró é a causa principal delas. No passado, principalmente lá para o final da Pequena Idade do Gelo, esses eventos eram tão comuns que criaram os chamados trombudos. Eram enchentes tão cheias de sedimento, tão densas e barrentas, que muitos rios no Alto Vale do Itajaí ficaram conhecidos como os rios dos trombudos. A paisagem foi batizada pelo fenômeno. E se alguém acha que isso é só história antiga, dá uma olhada nesse número. É de chocar. Durante as enchentes devastadoras que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul, o CEMADEM, que é o nosso Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, estimou que podem ter ocorrido cerca de 13 mil eventos parecidos com torós. É uma escala que a gente mal consegue imaginar. O ponto crucial aqui é o seguinte: ao longo de milhares de anos, a repetição desses eventos foi o que moldou o Brasil. O Haas argumenta que os torós são a força por trás dos piores desastres do país, que eles esculpiram a Serra do Mar inteira e criaram aquela forma de anfiteatro do Alto Vale do Itajaí. E ele levanta uma hipótese ainda mais ousada. E isso nos traz para a fronteira da pesquisa hoje. Porque, apesar de todo esse conhecimento, existe um desafio gigantesco. Essa força incrível nunca foi diretamente observada ou registrada pela ciência. É como caçar um fantasma. Registrar uma imagem é quase impossível, por causa das condições da própria tempestade. Mas a proposta é detectar de outro jeito, gravando o som característico, o toró, e medindo os pequenos tremores de terra que o impacto com certeza gera no solo.
E essa busca não é o tiro no escuro, não. Uma das descobertas mais importantes é que os torós acontecem de novo e de novo, quase sempre nos mesmos lugares, onde a combinação de relevo e clima é perfeita. Muitas vezes, eles acontecem bem em cima de cachoeiras que já existem, o que faz todo sentido. Isso torna a missão de registrar um, apesar de difícil, totalmente possível. E aqui a gente chega na pergunta final, a mais provocadora de todas. O Haas levanta a possibilidade de que um mecanismo de erosão superpotente como o toró, agindo no planeta todo e por milhões de anos, possa ajudar a explicar um dos maiores mistérios da geologia, a Grande Discordância. Um buraco de 1 bilhão de anos de rochas que simplesmente sumiram do registro geológico do nosso planeta. No fim das contas, a busca volta para sua origem. O objetivo agora é capturar aquele som que os povos tupi identificaram séculos atrás. Registrar o toró, para que todo mundo possa finalmente ouvir a voz da tempestade que esculpiu a nossa terra. Uma jornada que começou com o presente de um pai para um filho, e com a sabedoria incrível de observação dos povos indígenas.